O que você faria se chegasse para trabalhar e encontrasse um corpo já sem vida? O Motel 6 existe em Las Vegas até os dias de hoje, mas quem esteve lá há 15 anos jamais esquecerá daquele dia. Ei mundo, meu nome é Fabi Medeiros e sejam muito bem-vindos a este canal. Aqui tem vídeo novo toda quinta e todo domingo, sempre com temas criminais e também curiosidades que acontecem ao redor do mundo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, para tudo que você está fazendo, que eu vou te contar essa história. Vem! Na manhã do dia 6 de abril de 2008, o corpo de um homem foi encontrado às 11h30 da manhã por uma camareira no Motel 6, na Boundary Highway, uma parte antiga de Las Vegas, perto de uma área residencial. Então assim, gente, ela chegou, para poder limpar o quarto, bateu na porta, ninguém respondeu. Ela então, como já era o horário da limpeza e não havia nenhum sinalzinho, sabe aqueles papelzinhos que você coloca do lado de fora da porta, que você não quer ser incomodado? Aquilo ali não estava presente, então ela colocou o cartão dela e abriu o quarto. Quando ela abriu a porta, ela viu que tinha um homem dormindo, deitado na cama. Então ela fechou a porta e foi embora. Seguiu, foi fazer as funções dela do dia. Uma hora depois ela retornou. Ao abrir a porta novamente, ela viu que o homem continuava na mesma posição dormindo. Ela achou um pouco estranho, mas tudo bem, às vezes a pessoa tinha tido uma noitada, então ela saiu e continuou fazendo seus afazeres. À 1h10 da tarde, ela voltou pela terceira vez e percebeu que o homem estava na mesmíssima posição, assim, não tinha movido nenhum dedo, e aí ela já achou muito estranho. Ela então chamou uma colega de trabalho, uma outra camareira, e as duas entraram no quarto para poder checar se tinha alguma coisa errada com aquele homem. Quando elas encostaram nele, elas perceberam que ele já estava gelado, e foi aí então que a polícia foi acionada. Os especialistas chegaram no começo da tarde. De acordo com a polícia, o corpo foi encontrado deitado na cama de bruços, tinha um remédio assim na mesinha da cabeceira próxima e também ele estava com as calças abaixadas até os tornozelos. A forma como eles encontraram o corpo foi considerada suspeita e depois de um tempo a polícia detectou que aquele corpo era de James Barrier, ou mais conhecido como Buffalo Jim. James Barrier nasceu no dia 22 de março de 1953 em Cleveland, Ohio. A infância dele não foi nada fácil, ele começou a trabalhar com 15 anos de idade com o irmão dele em um posto de gasolina. Então ali ele fazia a troca de óleo dos carros, ele ficou ali durante um bom tempo. No início, inclusive, eles não tinham muita condição, então o James ele dormia no chão desse posto de gasolina, era bem difícil mesmo, foi uma infância complicada. Ele também era muito carinhoso e muito trabalhador, então ele sempre sustentou as 4 filhas que futuramente ele veio a ter. Em 1971, mudou-se de Cleveland para Las Vegas. Mais tarde, ele abriu uma oficina mecânica, a Allstate Auto and Marine, na Industrial Road, perto da Las Vegas Strip. E assim, era uma oficina bem requisitada. Várias pessoas famosas, inclusive de outros estados, levavam seus carros até Vegas para que James consertasse. Então assim, era sucesso. No final dos anos 90, ele abriu e dirigiu uma escola de luta livre, a Buffalo Wrestling Federation, ou Federação de Luta Livre do Buffalo. A escola às vezes era o local de seu popular programa de TV local, Gym Wars, que foi ao ar nas noites de sexta-feira e tinha muita audiência. Além de seu negócio de conserto de automóveis, escola de luta livre e programa de televisão, James também escrevia uma coluna semanal sobre conserto de automóveis para o extinto Las Vegas Mercury, intitulada Nuts and Bold with Buffalo Jim, ou Louco e Ousado com Buffalo Jim, em tradução livre. Então, nessa vida super movimentada e sendo bastante popular, o Buffalo Jim, ele fez amizade, gente, com várias celebridades. Ele chegou, inclusive, a possuir uma quantidade, assim, gigante de artigos dessas celebridades. Era como se fosse uma coleção. Então, ia desde veículos até uma mecha de cabelo de Elvis Presley. Buffalo Jim era a própria cidade de Vegas ambulante. Ele era alegre, animado, sempre levava diversão para as pessoas, ele amava aquela cidade e ele amava ser daquele jeito. Para vocês terem uma ideia, ele chegou a construir um búfalo imenso de papel machê
que soltava fumaça, e ele disse que fez isso porque achou que as pessoas de Vegas gostariam. E de fato, gente, as pessoas amavam aquilo. Em 2005, James Berry foi eleito o personagem mais colorido de Las Vegas, pelo Las Vegas Review Journal, descrevendo-o como um homem renascentista moderno. Na noite do dia 5 de abril de 2008, o James ele saiu de casa às 7h20 da noite e aí ele falou com a filha mais nova dele, que morava com ele à época, ela tinha 15 anos. Ele disse que estava saindo para poder encontrar um amigo e que voltaria antes da meia-noite. Ele saiu em seu carro preferido, um Rolls Royce, e nunca mais voltou. A filha ligou várias vezes durante a noite para o pai e nada dele atender. Na manhã seguinte, ela também tentou ligar de novo e ele também não atendeu. Às 2h da tarde, então, do dia 6 de abril de 2008, essa filha, de 15 anos, ela recebeu uma ligação da polícia que queria falar com uma pessoa mais velha. Então, ela passou a ligação para a irmã dela, que à época tinha 20 anos, e a polícia falou com essa irmã que elas precisavam, na verdade ela, essa irmã mais velha, precisava de ir até o Motel 6 para reconhecer um corpo que supostamente era do Buffalo Jim. Então elas saíram de casa na mesma hora, assim, aceleradas, e chegando no Motel 6, elas reconheceram que, infelizmente, era o corpo do pai delas. Aquilo ali, gente, não foi nada fácil, a cena de ver o pai delas. Na hora que elas chegaram, ele já estava, inclusive, dentro... Sabe aquele saco plástico que a polícia coloca o corpo? Então, ele já estava dentro daquele saco plástico, tiveram que abrir para elas poderem reconhecer. Então, assim, foi bem difícil. Bom, naquele momento, ainda atordoadas, as filhas perceberam que a chave do carro, do Rolls Royce, estava ali no quarto, mas elas deram falta do carro. Então, assim, como que a chave podia estar no quarto, mas o carro não estava no pátio do estacionamento? É um motel, gente, lá em Las Vegas, porque existe até os dias de hoje, que é pequeno relativamente, assim. Você dá uma volta ali no pátio, você consegue perceber quais os carros estão estacionados. Não tem nada assim, pelo menos na época, não sei como que está essa construção hoje, se já mudou, mas na época era assim, era um círculo assim, você dava a volta e dava para perceber. Então elas começaram a rodar esse estacionamento para poder ver se encontrava o carro do pai, lembrando que era um carro assim super diferente, não era comum as pessoas terem um Rolls Royce, então seria fácil de ser encontrado, mas embora elas tivessem procurado em todos os lugares, não encontraram esse carro. Foi muito estranho. O veículo pertencia originalmente ao desenvolvedor do cassino, Bob Stupak, e foi apreendido por James após o não pagamento por parte de Stupak pelos serviços de reparo. E aí a família de Berry começou a questionar: cadê o carro? Aonde que estava esse carro? Que coisa mais esquisita. Gente, não é que pouquíssimas horas depois que a polícia, falou que estava procurando esse carro, que notificou que esse Rolls Royce estava sendo procurado pela polícia, horas depois o carro apareceu lá no estacionamento do Motel 6. O mais incrível é que ninguém viu esse carro saindo e muito menos voltando. Então não se sabe quem estava dirigindo, parece que também não tinha câmeras de segurança, então o carro apareceu lá. Foi extremamente esquisito, mas foi isso que aconteceu. Lembrando que tudo já tinha sido, olhado pelas duas filhas, elas já tinham rodado aquele pátio ali várias vezes procurando pelo carro e ele definitivamente não estava lá. Então elas estavam certas de que alguém tirou o carro e depois voltou com esse carro para lá. Mas a polícia não estava ali preparada, esperando pelo carro, não imaginaram que o carro fosse voltar para lá, então ninguém conseguiu pegar quem estava dirigindo. Bom, claramente também o carro estava limpo, completamente limpo, que deve ter sido o motivo da pessoa ter levado esse carro dali, para poder limpar, tirar todas as provas e evidências e depois retornar com o carro para o estacionamento. Dias depois que James foi encontrado sem vida, Gus Flangas, um conhecido e advogado de James, foi citado no Las Vegas Review Journal dizendo, abre aspas, tudo o que posso dizer é que as circunstâncias em torno da morte de Buffalo Jim parecem suspeitas. Obviamente, isso exigirá uma investigação mais profunda. Fecha aspas. A princípio, a polícia não disse a causa do óbito e entregou para as duas filhas de James um envelope contendo seus itens pessoais, como a chave do carro, celular, carteira,
o próprio recibo do motel. Então, uma das filhas, ela resolveu checar o celular do pai para ver, né, gente, essas coisas, quem que ligou por último, qual foi a última mensagem, se encontrava alguma coisa, porque ela já estava achando aquilo tudo muito estranho. E foi então que ela encontrou uma mensagem de voz de uma moça chamada Lisa. Essa mensagem era uma mensagem de preocupação, em que a Lisa perguntava se o James estava bem, se ele já estava melhor, coisas desse tipo. Então, a filha do James, né, essa que pegou o telefone, ela ligou para a Lisa, ligou para esse número, que era suposto a Lisa. Ao atender, ela perguntou se a pessoa chamava Lisa. E a pessoa ficou muda. Era uma mulher, claramente. E ela perguntou: você conhece o Buffalo Jim? E a moça respondeu: não, e desligou o telefone. Então, a filha do James achou aquilo tudo muito estranho e pediu que a polícia, então, investigasse a Lisa. A Lisa foi encontrada e no seu testemunho, né, no seu depoimento ali, ela disse que sim, que conhecia o James Berry há anos, que eles tinham um relacionamento de longo tempo, mas que, na verdade, ela ligou para ele naquele dia 5, porque um amigo dela, do Arizona, estava em Vegas e ele precisava de dinheiro. Então, ele estava querendo vender uma moto. Então, a Lisa ligou para o Buffalo Jim, ou James Berry, para poder falar com ele, né, dessa venda e tudo. E aí ficou combinado, então, dele encontrar com esse cara para poder olhar essa moto. Essa é a versão da Lisa, gente. Segundo ela, eles se encontraram, ela e o Buffalo Jim, em um posto de gasolina. Dali, eles seguiram para o Motel 6. Chegando nesse motel, ela afirmou que o James fez muito uso de substâncias ilícitas e álcool naquela noite e que, em algum momento, ele começou a convulsionar. Então, ela ficou apavorada e foi embora. Só que assim, gente, em nenhum momento ela ligou para a ambulância, para o hospital, nada para que ele fosse socorrido. Ela não ajudou ele, ela simplesmente foi embora. Ela disse que saiu dali, chamou um táxi. Esse táxi levou ela até o posto de gasolina, aonde ela tinha supostamente deixado o carro dela. E aí, às 9h30 da noite, ela ligou para o Buffalo Jim. Como ele não atendeu, ela então deixou a tal mensagem de voz. Quando James ele foi encontrado, então, lá no quarto, né, desse motel, tanto a polícia, né, os investigadores, eles afirmaram que encontraram uma substância branca em pó que estava presente tanto na barba do James, que era uma barba grande, né, como na camisa dele. Depois, tanto fotos do quarto como o relatório do próprio legista, né, as investigações ali, falaram que não tinha em nenhuma outra parte do quarto qualquer substância ilícita. Então, realmente, esse pó branco que eles encontraram só tinha, só e somente, na barba dele e na camisa. Um relatório preliminar que foi entregue, então, à família de James informava que não continha nem substâncias ilícitas e nem nenhum sinal, né, de que ele teve um ataque cardíaco. Um relatório de autópsia posteriormente afirmou que James foi a óbito de cardiomiopatia dilatada, que é quando os músculos cardíacos estão inflamados. O Las Vegas Review Journal relatou então as conclusões do legista do condado de Clark, Michael Murphy. Abre aspas. O relatório preliminar indicou que não havia sinais de ataque cardíaco, alimentando a crença da família de que Buffalo Jim morreu em circunstâncias suspeitas. Murphy disse que quando um indivíduo morre de ataque cardíaco, o músculo cardíaco ele está morto, mas o James Berry não tinha músculos mortos, e sim uma doença cardíaca. Em termos médicos, ele morreu de uma doença cardíaca combinada com o uso de substância ilícita, um fator que contribuiu muito para sua morte, disse Murphy. Fecha aspas. Após exames, foi encontrado no sangue de James uma quantidade super alta daquele pozinho branco, que eu não posso nem sonho mencionar o nome aqui no YouTube, mas foi encontrado uma dosagem muito acima do permitido. Para causar o óbito, é preciso haver no mínimo um nível de 100 a 200 nanogramas por mililitro de sangue. No sangue de James havia 245. Porém, os relatórios do legista e da polícia indicam que a substância branca em pó encontrada em sua barba e camisa nunca foi testada para determinar se era realmente o pó branco que conhecemos. A substância também nunca foi comparada
com a substância ilícita encontrada no sangue de Buffalo Jim. A filha mais nova, né, que era a que morava com James, quando ela ficou sabendo do resultado dessa perícia, né, desses exames, ela tomou um susto muito grande, porque ela afirmou que em toda a sua vida ela nunca viu o pai dela consumir nenhum tipo de substância e muito menos álcool. A família e os amigos confirmaram que há mais de 2 décadas o Buffalo Jim não fazia uso nem de álcool e de nenhuma substância ilícita. Então que aquilo era muito estranho. Eles desconfiavam, na verdade, né, que alguém estava lá no quarto com ele e o obrigou, o forçou a ingerir essa quantidade toda, né, desse pó branco e que veio a causar convulsão e tudo isso, né, levando a óbito. Mas que aquilo não fazia o menor sentido. Tipo assim, como que uma pessoa que há mais de 20 anos, acho que eram 24 anos, que ele não usava mais nada, não consumia álcool e do nada aparece com uma substância, né, com essa substância numa quantidade altíssima em seu sangue, não tinha explicação. Há também uma outra questão que não faz nenhum sentido nessa história. O que acontece? O Buffalo Jim, ele saiu de casa às 7h20 da noite. Às 8h22, mostrou na câmera do saguão do hotel que ele estava ali fazendo check-in. 8h24, ele saiu desse saguão. Beleza, foi pro quarto dele. Só que o que acontece? Esse quarto, né, o quarto 105, quando o Jim entrou, foi mostrado que aquele quarto, né, nos registros ele mostrou que aquele quarto tinha sido acessado 7 minutos antes, ou seja, às 8h15 da noite, porque quando ele fez o check-in, 8h22, lá no saguão, o quarto já tinha sido acessado às 8h15. Então, alguém tinha entrado naquele quarto antes do Jim, porque não tinha como, né? Ele não tinha nem pego as chaves ainda, então como que ele teria entrado naquele quarto? E outra coisa, as chaves, né, geralmente desses motéis, que são cartões, elas são diferenciadas dentro do sistema do hotel, motel, do estabelecimento, enfim. Por exemplo, quem é camareira, na chave da pessoa, quando ela tem que usar para entrar, né, para limpar o quarto, tem lá o registro que é uma chave de camareira. A chave do gerente, a mesma coisa, tem o registro que é a chave do gerente. E a chave de hóspedes, também todas são registradas como hóspede. E essa entrada que houve no quarto 105 antes do James foi de uma entrada de hóspede, era um cartão de hóspede. Então, tudo aquilo parecia muito suspeito. É tipo assim, é como se ele tivesse feito check-in num quarto que já tinha uma pessoa, que já estava sendo ocupado. Então, aquilo ali ficou uma discrepância de tempo, né? 7 minutos, muito grande. Foi dito também que pelo vidro do saguão perceberam que uma mulher baixinha, né, uma silhueta de uma mulher baixinha, passou junto com o James quando ele estava indo para o quarto. Então, que essa mulher seria a Lisa. Então, não sei, ficou uma coisa muito mal explicada, porque nada disso foi investigado. Mas a impressão que ficou para a família e para os amigos é que já tinha sim alguém esperando o Buffalo Jim dentro do quarto. Também deve ser notado que nos relatórios obtidos pela família de James do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas não há menção a esse retrocesso no tempo. De fato, os relatórios indicavam que os detetives e investigadores não explicaram e nem fizeram qualquer tentativa de reconciliar essa discrepância de tempo. Foi encontrado também sob a cama, né, onde o Buffalo Jim estava deitado, uma nota de $1. Essa nota de $1 ela estava dobrada e as filhas falaram que aquilo era muito suspeito, primeiro porque o pai delas não tinha o costume de dobrar notas e outra porque ele sempre andava com muita grana na carteira e a carteira dele foi encontrada vazia. Então que aquilo também era um outro fator que não fazia sentido. Depois, pesquisando, elas acabaram descobrindo que aquela nota de $1 dobrada, ela na verdade significa um sinal da máfia, que quer dizer assim, te pegamos, você se deu mal, acabou para você, como se fosse isso. Apesar das preocupações expressas pela família e amigos de James Barrier, os investigadores do Condado de Clark e do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas não suspeitaram de crime na morte dele. Não havia sinais de ferimentos externos significantes e futuramente foi declarado por policiais que as impressões digitais da cena do crime
nunca foram de fato coletadas. A causa oficial da morte foi então considerada acidental, citando cardiomiopatia dilatada. Não satisfeita com as descobertas, então, do legista do condado de Clark, a família de Barry contratou uma patologista, particular, a doutora Roxane Worrell. E ela iria, então, ser responsável por coletar todos os dados, fazer autópsia, fotografia e tudo mais, além de vídeos, áudios e notas complementando os resultados dos exames da autópsia. Embora tivesse prometido, a doutora Worrell se recusou a fornecer as descobertas à família Barry, dizendo que era preciso manter o arquivo caso ele fosse para um tribunal. Em 2018, 10 anos após a autópsia independente, as informações obtidas pela doutora Worrell sobre o corpo de James Barry ainda não haviam sido divulgadas à família. Em um esforço para determinar se Buffalo tinha um histórico recente de uso de substâncias ilícitas, a família dele solicitou que seu corpo fosse exumado para testar amostras de cabelo em busca de substâncias. O escritório do coronel do condado de Clark afirmou que não tinha planos de exumar o corpo de Barry e que tal ação só poderia ser feita a pedido da polícia para um processo criminal. Só que assim, gente, toda essa história estava muito estranha. Parecia que a polícia não queria investigar a fundo. A própria patologista independente contratada pela família, não deu nenhuma informação. Então tudo era muito misterioso, parecia que o negócio não andava, parecia que não queriam chegar de fato a quem fez aquilo ou quem mandou fazer aquilo, ou sei lá, parecia que a polícia realmente não tinha interesse, o que era muito estranho, principalmente se tratando de uma pessoa tão conhecida em Las Vegas naqueles tempos. Bom, o que acontece? Dias antes desse fatídico acidente acontecer, dessa coisa horrível acontecer com o Buffalo Jim, ele estava recebendo tanto telefonemas como cartas endereçadas para sua oficina mecânica. Então eram cartas e telefonemas de ameaça. Ele era muito ameaçado mesmo, assim, constantemente, e chegou num ponto que ele já nem ligava mais. Inclusive, no dia 5 de abril de 2008, ou seja, no dia que tudo aconteceu, ele tinha recebido uma ligação de uma pessoa que se identificou como, eu não posso falar o nome aqui, mas sabe essas pessoas, gente, contratadas para fazer o mal para os outros? Então, em busca de uma remuneração? Pois é, foi o que aconteceu. Uma pessoa desse tipo ligou para ele, se identificou, falou, a profissão e falou com ele que iria liquidar com ele. Ele não se importou, era só mais uma vez que eles estavam ameaçando. Ele tinha mais ou menos uma ideia de quem fazia isso, porque o que acontece? O Buffalo Jim, ele tinha uma rixa com um cara que chama Rick Riccolo. Eu vou explicar para vocês de como essa rixa toda começou e parece que o Rick, ele tem a ver então com o que aconteceu naquele quarto de motel. Vê se vocês não concordam comigo. O Rick Riccolo, ele era um cara que ele era dono de um clube noturno chamado Crazy Horse 2, e esse clube ele ficava exatamente ao lado da oficina do Buffalo Jim. Então o que acontece? O Rick, ele tinha muito problema com seus opositores. Todas as pessoas que de algum modo chegavam a ter algum problema com ele, aquilo ali ele dimensionava muito. Ele era um cara problemático, ele era um cara que resolvia as coisas de uma forma não muito legal, e ele começou a ter problemas ali com o Buffalo Jim. E por quê? Porque como o Buffalo Jim tinha nessa oficina, ele era responsável, era não dono, mas ele alugava ali uma parte muito grande de estacionamento, que eram aonde os carros dos clientes ficavam, depois de serem consertados, ou quando as pessoas chegavam lá, é preciso de um espaço para você ter uma mecânica. Só que o Rick, ele queria expandir o clube noturno dele, que inclusive na época, gente, já era o maior e melhor clube noturno de Las Vegas. Então ele queria expandir, porque aquilo ali dava muito dinheiro, tinham boatos de que ele tinha sim uma ligação com a máfia. Bom, mas eram boatos. Mas, diante dessa coisa, eu quero expandir, e o Buffalo Jim não queria ceder o espaço do estacionamento, isso foi para o
os tribunais, né, foi para a justiça, eles começaram a ter uma briga judicial, o negócio realmente chegou num patamar mais elevado, a briga perdurou por anos e o Buffalo Jim saiu vitorioso. Então, depois de anos, porque essa briga começou, essa rixa, né, em 1988, então depois de anos brigando na justiça, o Rick Riccitiolo, ele foi obrigado a vender o clube noturno dele para poder saldar suas dívidas. Quando o negócio não foi vendido, o US Marshal Service confiscou a ordem em setembro de 2007, forçando então seu eventual fechamento. Por causa do governo ter assumido a propriedade, Buffalo Jim foi forçado a se mudar. Então acabou que no final das contas, né, gente, nenhum nem outro. Um saiu porque teve que sair, né, precisava saldar as dívidas, e o outro saiu, né, o Buffalo Jim, porque com o governo assumindo a propriedade, ele não poderia ficar mais ali. Então, no final das contas, os dois saíram perdendo. Buffalo ajudou o governo federal em sua investigação sobre extorsão e evasão fiscal na Crazy Horse 2. Riccitiolo se declarou culpado das acusações e passou 1 ano e 1 dia preso. Ele foi formalmente libertado em 4 de abril de 2008, ou seja, 2 dias antes do James Barry ser encontrado sem vida no quarto de motel. Então, assim, gente, com o falecimento do Buffalo Jim, dias depois do que o Rick foi libertado da cadeia, aquilo ali não tinha como. A família e os amigos, eles falaram que, né, que essa morte ela tinha ligação direta com o Rick Riccitiolo. Por quê? Era um cara que ele tinha rixa, era um cara que não tinha conseguido ganhar na justiça o espaço que ele queria para poder aumentar a sua boate, e isso, consequentemente, gerou danos para ele, porque ele não pôde expandir o espaço. Ele também foi preso, né? Ficou 1 ano preso em 1 dia por conta do Buffalo Jim. Então, ele tinha uma briga, uma raiva muito grande e queria, claro, de alguma forma, gente, como quem diz assim, reaver o que ele perdeu, sabe? Eu acho que nesse 1 ano que ele ficou preso, aí sou eu que estou dizendo, eu acredito que ele ficou matutando isso na cabeça dele, e no dia que ele saiu de lá, ele já tinha tudo em mente, porque foram assim 2 dias depois. Não teve nenhuma semana que o cara já estava livre, e o outro que vendia saúde, que era conhecido, que era popular. Então assim, não fazia sentido, não tinha ninguém que queria tanto assim que o Jim fosse dessa para melhor do que o próprio Rick Riccitiolo. Em um artigo em primeira pessoa para Las Vegas Weekly, o jornalista e amigo de James, Joshua, incluiu uma conversa que teve com Buffalo antes dele ir a óbito. Abre aspas. Buffalo Jim já estava em alerta máximo. Suas preocupações com sua segurança aumentaram com o conhecimento de que Rick Riccitiolo, ex-proprietário do clube de cavalheiros Crazy Horse 2, que as autoridades federais alegam ter laços com famílias do crime organizado e contra quem Buffalo ajudou a solidificar um caso federal que resultou em uma sentença de prisão de 1 ano, havia sido liberado da cadeia no dia anterior. Por esse motivo, Buffalo também me ligou na noite de sexta-feira. Mais cedo naquele dia, ele havia recebido um telefonema ameaçador e, embora James não acreditasse que alguém o atacaria cara a cara, ele expressou preocupação com uma forma alternativa de ataque. Como eu falava com James semanalmente e sempre considerei um homem sensato, considerei suas preocupações geralmente válidas e eu disse isso a ele. Cuidado com as emboscadas. Ele rebateu, afirmando seu pressentimento de que seus inimigos, no caso a família Riccitiolo e seus associados, tentariam convencê-lo por meio de um esquema. Eles vão tentar fazer isso por meio de uma mulher, disse James. Ou então, eles vão tentar me drogar. Fato é, gente, que coincidência ou não, a Lisa, né, essa mulher então que foi encontrada, né, que estava lá presente no motel com o James no dia do seu falecimento, ela trabalhava exatamente na Crazy Horse 2, a tal casa noturna do inimigo número 1 do Buffalo Jim. Então, assim, é no mínimo suspeito, né? Primeiro porque ele já estava desconfiando que algo estava se aproximando ali, embora ele falava que não se importava, embora ele desse risada e dizia que não iria recuar. Fato é que ele sabia que se alguma coisa fosse vir, não seria assim cara a cara, né?
Ele sabia brigar. Ele sabia que seria através de uma mulher ou deixando ele inconsciente, com substâncias ilícitas, coisas desse tipo. Mas que o covarde é assim mesmo, né, gente? Ele chega pelos cantinhos, ele não vem aqui, ó, na tua frente e te encara. Então, meio que o James ele já desconfiava que isso podia acontecer, como se fosse isso. Tem também uma outra coisa muito sinistra que aconteceu nesse caso. No dia que o Rick Ricksolo foi libertado da cadeia, a oficina do James foi invadida, foi arrombada. Então lá eles espalharam tudo, não roubaram uma caneta, mas deixaram uma nota em cima da mesa ali, né, numa forma visível, embora com toda aquela bagunça, mas eles deixaram de forma visível uma nota onde eles colocaram o endereço do James Barrier, que para a família e para os amigos aquilo foi interpretado como assim: nós sabemos aonde você mora, nós podemos te pegar, agora eu tô solto. Sabe, era como se fosse uma ameaça mesmo, dizendo que eles tinham acesso ao endereço dele e que eles poderiam, a qualquer momento, dar fim da vida dele. Em 25 de outubro de 2022, a Netflix, através do popular programa de televisão Unsolved Mysteries, ou Mistérios Sem Solução, exibiu um episódio sobre o falecimento de James Barrier, intitulado Death in a Vegas Motel. Episódio esse, inclusive, gente, que foi aonde eu me baseei para trazer essa história aqui para vocês. Eu também procurei em outras fontes na internet, né, que trazem a história completa, inclusive com relatórios policiais, mas a série da Netflix, ela tem as entrevistas, né, com as filhas, com a família dele, com amigos, mostra toda a cidade, tem toda uma contextualização. Então, eu gostei muito, indico, quem quiser, tá lá na Netflix ainda, é o, se eu não me engano, o quarto episódio da terceira temporada. O funeral de James Barrier, ou simplesmente Buffalo Jim, como ele gostava de ser chamado, foi no dia 12 de abril de 2008, no Palm Downtown Cemitério e Necrotério. Antes que ele fosse enterrado, as grandes multidões lotaram o necrotério de Palms, na parte antiga de Vegas, para ver Buffalo Jim pela última vez. Eles chegaram em bandos intermináveis. Eram anões, lutadores, Hells Angels, índios nativos americanos de descendência não adulterada, advogados, jornalistas, neurocirurgiões de renome mundial, os coxos e os sem-teto, políticos, banqueiros, executivos de televisão, homens que tinham mais dinheiro do que Deus, boxeadores, leviatãs, imitadores de Elvis, aqueles como Buffalo, aqueles que consertavam carros e chegavam com graxa fresca espalhada em seus macacões, pecadores, celebridades, pessoas tão velhas quanto a própria Vegas e até bebês recém-nascidos na cidade. O túmulo de Barrier está localizado no Palm Downtown Cemetery. Até hoje, as filhas de James se questionam: cadê o tal homem que ia vender a moto? Não tinha, gente, vocês lembram? Um amigo que foi até o motivo do James sair de casa aquela noite para encontrar o tal amigo da moto que ia vender a moto. Então, assim, cadê esse amigo? Ele não foi investigado, ele não foi citado, não foi interrogado, nada. Simplesmente a polícia não fez nada com essa informação. Sem contar que o carro também, né? O fato do carro não estar no estacionamento e depois o carro simplesmente apareceu lá horas depois. Ninguém sabe até hoje quem tirou, quem devolveu, como que as chaves estavam dentro do quarto e o carro não estava no estacionamento. Tem também a questão, né, aquela do cartão que eu falei para vocês, que uma pessoa entrou no quarto 7 minutos antes com um cartão de hóspede. Então, quem era essa pessoa? Cadê essas digitais? Então, assim, ficou muita coisa sem explicação que a família e os amigos de James Barrier, eles se questionam até hoje. O que aconteceu? Por que a polícia não investigou mais a fundo? Ele não era uma pessoa qualquer, ele era conhecido, inclusive por celebridades extremamente famosas. Então ficou uma coisa muito estranha. Era como se a polícia não quisesse ou não pudesse resolver esse caso. Embora o falecimento de Buffalo Jim tenha sido considerado acidental pelas autoridades, até hoje
a família e os amigos de Buffalo Jim se questionam, né, o que aconteceu de fato, e eles afirmam declaradamente que eles acreditam que foi sim, que se encontra até os dias de hoje sem solução. Mas e vocês? O que vocês acham de tudo isso? Vocês acham realmente que ele teve uma overdose, que ele voltou a usar substâncias ilícitas? E se voltou, aonde que estava todo esse material? Vocês acreditam que tinha alguém no quarto com ele? Que foi uma morte encomendada? O que vocês acham de tudo isso? Me contem aqui nos comentários, porque eu quero saber. Bom, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa seu like, se inscreva nesse canal que é de extrema importância. Aqui tem vídeo toda semana, então não deixem de conferir. Redes sociais, para quem quiser me seguir por lá, comenta muito aqui embaixo para engajar. E é isso. A gente se vê então num próximo vídeo.